muito bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat HaTzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Então, continuando nossos temas, o Rav Tzadok HaKohen explica que existe uma relação forte entre o que acontece nos mundos superiores e o que acontece aqui embaixo. Então ele traz um dito da Gemara que está escrito Malchuta derakia que Malchuta deara. O reinado que existe lá em cima é parecido, é semelhante ao Malchuta deara, a como funciona um reinado aqui na Terra. E a Gemara vai trazendo várias provas de onde isso daqui se aprende. Mas a Gemara fala, Ika mishmorot barakia, ki eicha deika beara. Existem trocas de períodos lá em cima, ou seja, momentos. E esses momentos também que são parecidos com as trocas que tem durante o dia, de momentos durante o dia. Essas mishmarot, a gente vai falar mais, vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso daqui, são períodos onde algumas características se despertam nesses momentos. Então tem momentos do dia que são momentos mais propícios para din, para severidade. Tem momentos do dia que são mais propícios para rachamim. Então acontece o quê? Que o dia ele acaba não sendo algo estável. Ele acaba tendo várias oscilações de momentos. E existe uma relação desses momentos espirituais com os materiais aqui embaixo. E ele continua falando que para Avodat Hashem, para o nosso serviço para Hashem, é importante a gente entender o que acontece nessas fases e essa relação. Então ele fala e começa a trazer, bem interessante, uma Gemara, que ele fala, Siman Ladavar, existe uma forma, um sinal para você conseguir descobrir qual é o primeiro Mishmar. Ele fala que a noite ela é dividida principalmente em 3 Mishmarot. Então a gente tem o quê? A primeiro Mishmar, que seria o primeiro terço da noite, a Gemara fala, Hamor Noer, o burro ele grita. Na hora que o burro ele grita, esse é o momento da primeiro terço da noite. Ele fala, o que significa o burro gritar, o burro fazer o som dele? Então ele fala, o Hamor, ele é parecido com a palavra Homriut ou Homer, que significa o quê? A matéria. E a matéria, ela é a força no ser humano corpórea, são os instintos animais, é a parte dos desejos. Como está escrito no Pasuk, Shvu lachem poi machamor, quando Avraham Avinu, ele foi fazer a Kedat Yitzhak, ele falou para quem estava acompanhando ele, que era Ismael, falou, fica aqui junto com o Hamor. Ele falou para eles aqui, para Ismael e para Eliezer. Por quê? O Evet Knaani, ele tem um din de Behemá. Assim ele funciona, ele acaba sendo um Evet Knaani como o status de um animal. Então ele tem o quê? Por que isso daqui? Porque ele é como um Hamor, porque ele está muito material, ele está muito desconectado das coisas espirituais. Am Adome Lechamor, a gente fala, certo? Que um povo que ele se assemelha ao Hamor. Isso daqui são, por exemplo, os egípcios. Assim a Gemara fala que os egípcios eles é um povo que se assemelham ao Hamor porque eles são muito materiais. Então toda vez que a gente vê o conceito de Hamor, isso daqui tem a ver com Homriut, materialidade, que tem a ver com a parte do nosso corpo. E o interessante é o quê? Assim assinala o Rav Tzadok HaKohen, que mesmo que o Hamor, ele é uma das criaturas mais baixas, mais materiais, mais distantes de santidade, esse Hamor, ele ainda grita. Ele tem o grito dele para o quê? Para o dono dele ouvir que talvez está vindo ladrões, que talvez alguém está querendo fazer uma coisa errada. Então o que a gente aprende disso daqui? Fala o Rav Tzadok HaKohen. Que a gente tem que ser noer kahamor, a gente tem que saber gritar como um burro. O que significa isso? Mesmo que a gente está cheio de materialidade, mesmo que às vezes a gente está afundado em coisas corriqueiras do dia a dia, você tem que saber o quê? Às vezes no meio daquele poço sem fundo, daquela lama profunda, conseguir fazer o quê? Dar o grito, dar um despertar, falar, chega! Mesmo a pessoa mais material, ela pode fazer uma atitude, ela pode fazer um ato. Ela tem momentos que você pode fazer um ato bom, alguma coisa, então atitudes você pode fazer. Às vezes você não vai ter a intenção, às vezes não vai ter a concentração, às vezes não vai conseguir ter que a gente fala, o chuvadat para fazer aquilo lá. Verdade, pode ser que você está com a cabeça muito ocupada, pode ser que está ansioso, pode ser que você está nervoso. N coisas podem ser. Mas a atitude, haja, faça algo. Então
Então isso que ele está falando, o burro ele grita, e o que significa isso? O que indica o grito do burro? O grito que o ser humano tem que saber dar, mesmo quando ele está preso nas coisas mais materiais. A segunda parte da noite, certo? É quando os cachorros latem. E na próxima aula a gente vai entender o que significa o latido do cachorro. Até a próxima.